Ecnotalks, ver, ouvir, ver, pensar, a economia está no ar, é só olhar. Ecnotalks, simples de entender, com as regras certas tu vais aprender. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Ecnotalks, o podcast onde a economia fala a tua língua. Hoje temos connosco uma convidada muito especial, que se reformou aos 44 anos. Sim, ouviram bem. Ela foi CFO da Microsoft Portugal e recentemente decidiu trocar o Excel pelo surf e pelo skate. Bem-vinda, Rita. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui convosco hoje. Gosto muito de vir falar com pessoas jovens como vocês, portanto, digam-me. Vamos então começar com as perguntas. A primeira pergunta está relacionada com a decisão de curso e com a decisão de faculdade. Como é que escolheste o curso que tiraste efetivamente, dado que muitos jovens se deparam com esse problema de decisão? Sim. Olha, eu estava no 10º ano e tive uma disciplina chamada TOE, Técnicas de Organização Empresarial, onde se dá umas noções básicas de contabilidade, ativos, passivos, um bocadinho de dinheiro, e eu tive muito boa nota, tive para aí 19 em 20, e o meu professor disse, olha Rita, tu parece que gostas disto, devias de ir para a auditoria, porque vais trabalhar muito, mas vais ganhar muito dinheiro. Eu disse, trabalhar muito, peço desculpa vos dizer, mas todos temos que trabalhar muito, ganhar muito dinheiro, pareceu-me um ótimo plano, e então ser auditora foi o meu primeiro grande objetivo de carreira e de vida. Então fui ver quais eram as universidades em Portugal que davam um curso superior em auditoria, para seguir aquilo que o professor me tinha dito, e descobri que o ISCAL, o Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, dava uma licenciatura, na altura, em auditoria. Então candidatei-me ao ISCAL e entrei. Muito bem. Até está aí, tem um livro chamado A Vida Não Pode Esperar. Trouxe para oferecer à escola. Nós Uma agradecemos. dedicatória e ofereço à escola. Nós agradecemos. E como é que surgiu a ideia para escrever? Olha, a ideia é um bocado engraçada. Quando eu me reformei, gravei o podcast do Céu é o Limite, da SIC Expresso, que se tornou completamente viral. E a partir daí surgiram muitos pedidos para gravar podcasts, para ir à televisão, para dar entrevistas. E uma das entrevistas que eu fui fazer foi à TVI com o Gocha, com o Manuel Luís Gocha. Eu ia super nervosa, super nervosa. As outras fazem maquilhagem, arranjou o cabelo, tudo fantástico. Lá estava eu sentadinha, bonitinha, com festinha. Primeira pergunta que o Gocha me faz foi: então Rita, como é que os seus pais se conheceram? E eu, como é que os meus pais, eu não sei, os meus pais já faleceram, portanto também não nos posso perguntar, e agora o que é que eu digo? Estou em direto na televisão, não é? Meu Passam Deus. 1000 coisas pela cabeça, o que é que eu digo, o que é que eu digo? E disse, deve ter sido um momento bonito, mas eu não me lembro. Mas pronto, fiquei ainda mais nervosa, eu já estava nervosa, a primeira pergunta não sei a resposta, fiquei ainda mais nervosa, mas aquilo passou. E a última pergunta que o Gocha me fez foi: então e agora que está reformada, agora que tem tempo para fazer tudo aquilo que quiser, o que é que vai fazer? Então, agora vou andar de skate, vou fazer surf, vou estar com a família, vou viajar, vou estar com os amigos. E ele, não, concretamente. E eu, concretamente? E eu, o que é que mais que eu diga? Vou fazer skate a Carcavelos, às vezes eu não sei. Um pânico. Pânico, completamente a suar de todo lado. E disse, se calhar escrevo um livro. E ele, pronto, está bem, terminou a edição e tal. No dia a seguir, 5 editoras, Rita, queremos escrever um livro consigo. Olha, Eu, qual livro? Pronto, e depois escrevi o livro. E depois foi, ok, vou escrever um livro. Vou escrever um livro sobre o quê? Sim. E pensei, bem, a minha história tornou-se viral porque é a minha história. Eu acho que as pessoas sonham em poder deixar de trabalhar cedo como eu deixei, não é? Para poder Sim. aproveitar a vida. Então o livro tem que ser sobre isso, tem que ser sobre a minha história e todas as decisões que eu tomei, tudo aquilo que eu fiz para poder alcançar este grande objetivo. E pronto, e foi assim que surgiu o livro. muito Uma bom. boa maneira. É verdade. Há coincidências às vezes. Bem por bem. Sim. Fala-nos um pouco do teu percurso profissional para que as pessoas consigam perceber como é que te tornaste a Rita Pissarra. Portanto, eu comecei, fiz o curso no ISCAL. Quando terminei o ISCAL, entrei e candidatei mais 5 grandes multinacionais de auditoria e consultoria, tal e qual como o professor me tinha dito, que eu já vos contei. Entrei na Deloitte, que é uma das grandes auditoras, talvez a maior, e comecei a trabalhar, estive lá 4 anos.
foram 4 anos muito intensos, trabalha-se muito, mas também se aprende muito, é uma ótima escola, as grandes empresas de auditoria e consultoria, mas a determinada altura eu percebi que o que eu tinha que abdicar, ou seja, o equilíbrio entre a minha vida pessoal e a minha vida profissional, tudo aquilo que eu tinha que fazer para conquistar o nível mais alto de ser partner, não é? É o nível mais alto que se pode ser numa empresa destas. Era demasiado o que me estava a ser pedido para aquilo que eu queria dar. E eu percebi que aquele tipo de sacrifícios eu não estava disposta a fazer para conquistar aquele objetivo. Então percebi que tinha que mudar o meu plano. Eu acho que isso é perfeito que se perceba, pessoas na vossa idade, então é super importante. O facto de vocês terem agora um objetivo de vida, se acontecer alguma coisa pelo caminho que vos mude e que vos faça parecer com que aquele objetivo já não faz sentido, não há problema nenhum em mudar. E foi esse momento em que eu cheguei na minha vida. Tudo aquilo que me estava a ser pedido para conquistar o meu sonho era um preço demasiado alto. Então decidi trabalhar no meu sonho e pensar noutro. Comecei a mandar currículos, comecei a mandar muitos currículos e consegui entrar na Microsoft. A Microsoft, na altura, era uma empresa muito mais pequenina, não é a multinacional que se fala agora, né? Eu lembro na altura, quando troquei, o meu pai olhou para mim e disse: mas vais para a empresa dos computadores? Isso aqui é um emprego estável e agora vais para essa empresa, não é? Os computadores não eram tudo aquilo que são agora. Mas mudei e quando cheguei dentro da Microsoft, pensei, ok, tenho que formular o meu novo grande objetivo. E pensei, qual é a coisa maior que se pode ser aqui em finanças? E disseram, CFO, diretora financeira. Disse, então é isso que eu quero. É isso que eu quero. Então, uma coisa é dizer que se quer, não é? Outra coisa é que tem que fazer um plano para lá chegar. E a primeira coisa que eu fiz foi ir falar com a diretora financeira da altura, não é? A pessoa que tinha o trabalho que eu queria fazer e perguntar, Fátima, que competências é que a Fátima tem, não é? Para ser uma excelente diretora financeira como é. E ela disse, fez uma lista de não sei quantas coisas, então todas as funções que eu fiz dentro da Microsoft foram com o objetivo de ir desenvolvendo aquelas competências. Imagina, a visão estratégica da empresa, analisar analisar dados, ajudar pessoas, tudo aquilo que ela me foi dizendo, cada função que eu fui fazendo, fui trabalhando estas competências para chegar lá. Isso fez-me começar a carreira em Portugal, fui para Seattle, nos Estados Unidos, fui para Paris, fui para o Brasil, fui para Miami, fui para Madrid, sempre com o objetivo de desenvolver estas competências para conquistar o cargo. E em 2018, estamos em 2026, a ver se não me esqueço nas datas, no outro dia gravei um TikTok a dizer que tinha 47 anos e tenho 46. Oh meu Deus, não! Em 2018, a posição abriu, eu candidatei-me e consegui o meu cargo de sonho, ser diretora financeira da Microsoft Portugal. Também casei, também tive uma filha, e eu acho que se terminasse a história por aqui, vocês achavam, uau, esta miúda consegue tudo aquilo que quer, mas também aconteceram coisas menos positivas na minha vida. Um ano depois de ter entrado para a Microsoft, em 2006, o meu pai faleceu com 54 anos, vítima de um ataque cardíaco. Sexta-feira 13. Eu não sou supersticiosa, mas já não gosto de sextas-feiras 13 a partir daí. E esse momento para mim foi um momento de viragem muito grande na minha vida, porque eu percebi que nem sempre nós vivemos os anos todos que nós estamos à espera, não é? Nós pensamos, vou morrer com 70, vou morrer com 80, a esperança média de vida é 82, ou mais, no caso de teres cuidados de saúde, enfim. Portanto, veres o teu pai falecer com 54 anos... é um momento muito duro, para mim foi de tal maneira duro que há 3 dias da minha vida que eu não me lembro, desde sexta-feira que eu recebi a notícia até segunda-feira, quando meu pai foi cremado, eu não me lembro o que é que aconteceram nesses dias. O que eu sei é que quando voltei aos meus pensamentos, eu decidi que eu queria ser a diretora financeira da Microsoft Portugal, mas havia um limite, era só até aos 50. Eu ia trabalhar, ia dar tudo de mim até aos 50, mas aos 50 eu queria deixar de trabalhar. Porque se acontecesse o mesmo que aconteceu ao meu pai, pelo menos tinha 4 anos de vida para aproveitar, para curtir, para andar a viajar, para fazer tudo aquilo que uma pessoa deixa para a idade da reforma, que é lá um momento longínquo. E então, continuei a trabalhar no plano de carreira, não é? Desenvolver as competências para ser a CFO da Microsoft Portugal, mas ao mesmo tempo comecei um plano financeiro muito forte de entender para onde é que o meu dinheiro estava a ir, de poupar o dinheiro e depois outra coisa que os meus pais não tinham ensinado porque não sabiam, aprender a investir.
porque não podemos deixar o dinheiro parado numa conta Pois. bancária à espera que ele se multiplique, ele não se multiplica. Não. Só desvaloriza. Só desvaloriza. Porquê? Porque as taxas de juros que os bancos normalmente nos dão por um depósito a prazo são inferiores à inflação. E, portanto, o dinheiro está a perder valor no tempo. Então, tive que ir aprender a investir. Ajudou muito também estar nos Estados Unidos, onde 40% da população Investe. norte-americana investe. Então, aprendi a investir, a comprar ações. Depois comecei a comprar casas para alugar. E quando finalmente estes dois tipos de investimentos me começaram a dar um rendimento, chamam rendimento passivo, não sei porque dá-me trabalho, mas pronto, mas começou a dar um rendimento suficiente que eu já não precisava do salário da Microsoft para viver. É o momento. Deus. Chegou o momento. Não quero trabalhar mais. Fantástico, fiz esta função que eu sempre quis fazer durante 5 anos, mas a partir daí eu agora posso viver dos rendimentos e já não preciso de trabalhar para uma outra entidade, não é? Porque quando nós deixamos a faculdade, não é? Quando terminamos os estudos, o que nós fazemos é vender o nosso tempo a uma empresa Exato. em troco de um salário, não é? Eu vou estar aqui 8 horas ou 40 horas por semana, 22 dias por mês, em troco de um salário. E o que eu disse agora foi, já não quero o salário, eu quero o meu Meu tempo tempo. de volta, para poder fazer tudo aquilo, andar skate em Carcavel, escrever um livro, falar com vocês, e eu acho que foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida. Eu acho que é algo que muita gente ambiciona, mas lá está, falta a garra e a atitude, exato. E falta planear. Eu acho que acima de tudo as pessoas muitas vezes não estão descontentes com o que fazem, acham que ganham um salário baixo e muitas vezes ganham e pagam muitos impostos, e é verdade, mas não têm uma atitude para as ajudar a sair deste ciclo vicioso, não é? Eu não estou contente, mas tenho que fazer alguma coisa Exato. para mudar. Há muita gente que me acusa de ter tido sorte. Epá, sorte... Sorte é relativa. Exato, a Sorte constrói-se. procura-se. Exatamente. Exato. E por isso é que o primeiro capítulo do livro, as pessoas pensam que vai ser sobre dinheiro, mas o primeiro capítulo do livro é sobre ambição, é sobre planear a nossa carreira, é percebermos onde é que nós queremos chegar para ganhar dinheiro suficiente, para conseguirmos poupar, para conseguirmos investir, porque não podemos dar um passo maior do que a perna, não é? Não Exato. podemos conseguir poupar 50 euros por mês e achar que vamos conseguir uma reforma aos 44 anos, não é por aí. Lá. Temos que primeiro conseguir ganhar mais dinheiro e para isso temos que ter ambição, temos que pensar o que é que queremos ser quando formos grandes, para depois pouparmos, para depois conseguirmos investir. Exato. E como é que foi de facto ser CFO da Microsoft Portugal? Foi espetacular. Então foste embora, sim, quer dizer, mas estive lá há 5 anos. Sabes, eu tive imigrado há 12 anos, estive fora de Portugal, não é? A desenvolver estas Sim. competências de que vos falei, e para mim foi um misto de duas coisas, foi o regressar a casa, portanto regressar a falar português, regressar a estar com as pessoas de Portugal e poder influenciar de alguma maneira o trajeto da empresa em Portugal, o país que me é querido e que é o meu país. Exato. Nasci cá e considero-me portuguesa, claro. E portanto, primeiro, regressar a Portugal e estar com pessoas portuguesas. Segundo, a minha função de sonho foi passar a ter finalmente uma visão estratégica da empresa, conseguir influenciar a cultura da empresa sediada em Portugal, ter um impacto na vida das pessoas que estão naquela empresa a trabalhar. Conseguir tomar decisões que possam de alguma maneira influenciar o bem-estar delas, as finanças da empresa. Foi tudo aquilo que eu planeei, foi mesmo muito bom. Não só pela parte financeira, mas também pela parte das pessoas, por poder, por exemplo, liderar os Cultural Ambassadors, os embaixadores culturais, lançar os grupos como, por exemplo, o LGBTQIA+, em Portugal na Microsoft, lançar o Women at Microsoft, o Disabilities, lançar todos esses grupos e ter um impacto na vida das pessoas. Na Microsoft costuma-se dizer que nós temos que bring your authentic self to work, ou seja, tens que trazer o teu eu autêntico para trabalhar. E quando te sentas no conselho de administração de uma empresa, não é só falar sobre números e para onde é que a empresa está a ir e quanto é que faturámos e quanto é que foi o lucro, mas também ter a certeza que as pessoas que estão lá a trabalhar estão felizes, estão contentes e estão a trazer o seu eu autêntico para poderem também dar o melhor delas. Isso é Sem muito bom e dúvida. é isso que faz a diferença nas empresas também. Então, mas chegando ao auge
que foi a tua carreira ao teu grande objetivo, como é que, bem, pronto, vou reformar, vou-me embora, já consigo viver sem o salário, vou arrumar as minhas coisas. E vai embora. Epá, é muito difícil, porque quer queiras, quer não, seres diretora financeira da Microsoft Portugal ou teres um cargo de uma certa dimensão em qualquer empresa, dá-te um status, não é? Dá-te um reconhecimento. Ligues ou não a este tipo de coisas, a realidade é que és a CFO da Microsoft Portugal. E quando pensas em sair da empresa, começas a ter tipo um vazio, não é? Porque é quase como se, vocês são jovens, mas já devem ter acabado algum namoro, não é? Há aquele falta de, passei muito tempo ali, não é? No meu caso foram 18 anos, passei muito tempo na empresa, a empresa deu-me muita coisa, eu dei muita coisa à empresa e de repente decidimos acabar o namoro, não é? Decidimos vai cada um para o seu lado. E então há aquele frio na barriga de ai meu Deus, o que é que eu fui fazer? E agora? De repente deixas de ser parte de algo muito maior do que tu para seres só a Rita Pissarra. Então eu tive que trabalhar com uma psiquiatra para conseguir desassociar as duas coisas. Ser diretora financeira da Microsoft Portugal era quase como se fosse uma extensão de quem eu era. Se eu me apresentasse, eu dizia, olá, meu nome é Rita Pissarra, eu sou CFO da Microsoft Portugal. Era quase o meu nome. Era a mesma pessoa. E então tens que desassociar as duas coisas, e ser a Rita Pissarra é suficiente? Não falta nada? Como é que eu continuo a contribuir para a sociedade? Como é que eu continuo a sentir-me útil? Como é que eu continuo a ter um propósito? Então esta é a parte mais difícil, que muita gente não fala, que é quase todas as pessoas que se reformam entram em depressão, porque falta este propósito. E cá faltar o alguma porquê. coisa, sim. Exato, o sentido de vida, quase, não é? Vejo muita gente, não é? As pessoas às vezes pensam, quando eu digo que me reformei, estão à espera que eu esteja no Jardim Constantino, não é? Ou no Jardim de Santa Iria da Osóia, não é? Sentada, acho que a jogar às damas ou ao dominó, a ver passar as pessoas novas. Mas não, esse é o erro que muitas pessoas fazem quando se reformam, é de perderem um grande objetivo e de continuarem a ser úteis para a sociedade. Então eu trabalhei com a psiquiatra para perceber, ok, como é que eu posso continuar a ser útil, quais são as coisas que ainda me dão muita alegria em fazer, que eu quero continuar a fazer, embora não seja diretora financeira da Microsoft Portugal. Então percebi que há duas coisas que eu gosto muito de fazer e que acho que tem algum jeito. Uma era ajudar pessoas. Eu quando ia aos clientes da Microsoft mostrar como é que aquela tecnologia me ajudava a mim no meu dia-a-dia, a fazer as coisas mais rápidas, mais eficientes, e via a cara das pessoas a abanar, sabes, e isso também pode ajudar a mim, e eu percebi que de alguma maneira estava a contribuir e estava a ajudar as pessoas, dava-me imensa alegria. Vender só não o produto, eu não sou vendedora, mas dava-me alegria perceber que a informação que eu estava a partilhar ajudava. Era útil. Exatamente, ajudava as outras pessoas, eu adorava fazer aquilo. E portanto, gostava muito de fazer isso. O segundo, eu gosto imenso de falar em público, gosto mesmo, gosto de ir num palco, adoro falar em público, acho que também ajudou muitos anos de teatro que fiz quando era miúda, mas gosto, não fico nervosa, fico mesmo feliz. E portanto pensei, quando me reformar vou juntar estas duas coisas, e pensei, se calhar vou ser professora. Professor de uma escola, uma universidade, se tiver uma universidade sénior, porque os miúdos não me querem ouvir, se os velhotes sim, vou dar aulas numa universidade sénior, se calhar também vou fazer voluntariado, como a minha mãe faleceu de cancro, uns anos depois do meu pai, com 59, se calhar vou fazer voluntariado com a Liga Portuguesa contra o Cancro, penso na minha mãe e de alguma maneira torno-me útil, e é uma coisa que eu gosto de fazer e que me sinto bem a fazer, portanto pensei assim neste plano, disse, ok, vou-me embora, só depois gravei o podcast do Expresso e isto mudou tudo, nunca fui professora, mas eu acho que há um ditado que diz, não chores porque terminou, sorri porque aconteceu. E acho que ter sido CFO da Microsoft Portugal é exatamente isso, eu sorrio porque aconteceu. Foi o meu grande objetivo de vida, tive lá 5 anos, senti que completei o ciclo, fiz tudo aquilo que queria, fechei todas as loose ends, não é? Todas as pontas soltas foram atadas, foram terminadas, o ciclo terminou, estava na hora de enfrentar um novo ciclo, um novo desafio profissional, e foi o momento exato para já não ter desafios profissionais. E como é hoje em dia o dia-a-dia de quem se reformou e atingiu a independência financeira aos 44 anos?
Querem mesmo saber? Sim. Pois não me chamem nomes. Pois não digam que eu fui má. Olha, eu acordo todos os dias muito cedo. Sou velha, acordo cedo. Mas é que eu deito-me às 9h30 da noite e, portanto, acordo sempre muito cedo. Eu diria 6h50, 7, mais ou menos acordo naturalmente. Nunca ponho despertador, acordo, durmo com claridade. Portanto, quando o sol nasce, eu acordo. Higiene pessoal e tal, despacho a criança para ir para a escola. Hoje foi o primeiro dia de aulas. Despacho a criança para ir para a escola, visto-me, tomo o pequeno almoço e vou treinar à praia. Normalmente treino na praia de Carcavelos com um personal trainer. Segunda e quinta-feira são pernas, terça e sexta são braços, quarta-feira é alongamentos. Depois de treinar, treino 1 hora. Depois de treinar, vejo se há ondas. Se houver ondas, vou surfar. Hoje não vi ondas em Carcavelos. Pena. Mas normalmente vou surfar. Se não houver ondas em Carcavelos, talvez tente ir para a costa, mas tento fazer um surfzinho. Se não houver surf, pode haver paddle, dependendo do dia da semana posso ter agendado um jogo de paddle com as minhas amigas. Depois almoço normalmente com o meu marido, comida saudável. Eu não sei cozinhar, mas mando vir comida da Eat Food Love. Mas é boa e pronto, e gosto de comer saudável. Depois da parte da tarde vejo se tenho alguma coisa agendada, se tenho uma conferência, um podcast, alguma coisa agendada. Criança chega da escola, trabalhos de casa, banho, jantar e deitar cedo para começar o dia outra vez amanhã. Parece-me um bom dia. Um ótimo dia. Portanto, eu tento muito equilibrar e essa é uma das minhas prioridades, a saúde física e a saúde mental. Portanto, fazer desporto, comer bem, passar tempo fora, não ficar fechado em casa e depois tentar fazer alguma coisa para contribuir aqueles 2 pilares que falámos, falar em público e ajudar pessoas. E pronto, porque é importante tratarmos do nosso corpo, da nossa mente, da nossa saúde, para continuarmos ativos. Sim, sem dúvida. Mas agora assim umas perguntas um pouco mais reflexivas. Ok. Se pudesses falar com a Rita de 16 anos, o que é que lhe dirias? Ui, com a Rita de 16 anos, larga esse namorado. Estou a brincar. Se aos 16 anos tinha namorado, se calhar não tinha. Diria, não tenhas medo, vai que vai dar certo. Não daria muita informação porque não queria que nada do que ela pudesse saber de mim influenciasse o futuro, porque o futuro é bom, então não a queria desviar do percurso que ela tem. Acho que diria só para abraçar mais os pais dela e para lhes dar mais palavras de conforto e de quanto ela gosta deles e quanto eles foram importantes na vida deles. Uma pessoa quando é jovem não pensa nisso, acha que os nossos pais vão lá estar para sempre e que vamos ter muito tempo com eles e se calhar aos 16 anos, pensando em teenager, ainda achamos que a nossa mãe é muito irritante e está sempre na nossa coisa, não é? E dá ali aquelas hormonas todas aos saltos. Mas não queria dizer nada que fosse de alguma maneira influenciar muito o futuro, porque o futuro vai dar muito certo. Mas se fosse para outra pessoa de 16 anos, eu diria para lutar pelos sonhos, pensar bem e nunca se esquecer que se não formos nós a lutar pelo nosso futuro, ninguém mais vai lutar por nós. E o facto de não tomarmos uma decisão, estamos a tomar uma decisão pode não ser a correta. E portanto, abraçarmos os nossos sonhos, lutarmos por eles e não termos medo de desafiar o status quo, porque se não estamos contentes onde estamos agora, temos que mudar. Acho que é isso. Falando agora de conselhos, que conselho darias a um jovem que está em processo de escolha da sua carreira? Que nada é definitivo na nossa vida, para não ter medo de escolher. Porque o facto, e como eu vos disse na minha carreira, o facto de nós escolhermos algo no momento da nossa vida não quer dizer que tenhamos que fazer aquilo para o resto da nossa vida. Sim. Se a determinado momento acharmos que isto não foi a escolha mais acertada e agora tenho que mudar, podemos mudar. E o que veio pode ser muito melhor. Acho que nunca devemos é ficar parados no mesmo sítio quando não estamos contentes. Porque os anos passam cada vez mais rápido e quando damos por nós, temos 40, 50 anos, a vida passou-nos e não fizemos aquilo que queríamos e não fizemos aquilo que ambicionávamos e que sempre sonhámos. Eu vejo muitas pessoas desistirem dos seus sonhos um bocadinho por inércia. Depois eu faço, depois. E depois nunca chega. E depois nunca acontece. chega. Pois. E depois também é aquela frase muito típica em Portugal que é: eu sempre fiz assim, porque é que vou fazer de maneira diferente? Se calhar a maneira diferente vai ser muito melhor.
Eu acho que esse é o grande objetivo e o grande aprendizado, né? Os meus anos não tenham medo de fazer diferente, não tenham medo de pensar diferente. Se alguém me dissesse há 50 anos atrás, há 50 não, que eu não tenho 50. Se alguém me dissesse há 40, 30 e tal anos atrás, vais-te reformar aos 44. Não sei. Não sei, de certeza. Ou seja, não pôr limites. Eu acho que é isso, é pensar que, olha, o céu é o limite. Como o podcast que eu gravei, que ficou tão famoso. Lutem pelos vossos objetivos, não deixem que ninguém vos diga que vocês não são capazes, mas façam um plano para lá chegar, porque só wishful thinking, só querer não dá, não é? Não dá. Há que ter um plano concreto, com etapas, com passos, para conseguir se concretizar. Não é sorte, é lutar para chegar lá. Sentes que alguma vez a tua ambição foi confundida com ganância? Em Portugal, sem dúvida. Eu acho que em Portugal as pessoas nem sequer sabem a definição, a diferença entre as duas coisas. Eu acho que devemos ter sempre ambição. Acho que às vezes pode ser vista como ganância, mas se nós formos verdadeiros connosco mesmo e soubermos que estamos a fazer as coisas de forma compliant, se formos verdadeiros com o nosso coração, sabemos que não é ganância e isso mais cedo ou mais tarde vai transparecer. Acho que a questão da ética e do compliance é sempre, temos que fazer a coisa certa mesmo quando quando ninguém está a ver. E se nós sempre fizermos a coisa certa, mesmo quando ninguém está a ver na nossa carreira, nas nossas decisões, na nossa vida, mais cedo ou mais tarde a verdade vem ao de cima. Vimos recentemente que foste ao Japão. Fui. Um povo que é muito conhecido por saber balancear muito bem a sua vida, tanto a nível profissional como a sua vida pessoal, e soubemos que estiveste há algum tempo atrás à beira de um burnout. Assim sendo, esta foi só mais uma viagem com todas as maravilhas que isso tem, claro, ou foi algo mais significativo? Olha, eu não ia com muita expectativa ao Japão, para ser honesta. Fomos com um casal amigo, fui eu, o meu marido, a minha filha e um casal também que tem uma filha, e eles planearam tudo. Eu só me envolvi no planeamento da viagem no último dia. Porque não queria estar a criar muitas expectativas, então fiquei assim um bocadinho à parte, mas no último dia estive a fazer o nosso itinerário todo da viagem, que eu sou uma pessoa extremamente organizada, como já podem ter imaginado. Então, dia 1, às 8 da manhã, vamos e fiz aquilo para os dias todos. Claro, depois mudámos um bocadinho, mas só para conseguirmos tick all the boxes. E vim muito surpreendida do Japão. Primeiro porque é muito mais barato do que eu estava à espera, essa é a parte boa. Mas o Japão impressionou-me de tal maneira que eu quero ir para lá viver. Porquê? Eu sou uma pessoa organizada, sou uma pessoa estruturada, sou uma pessoa que gosto muito de regras e gosto muito de ordem e progresso e gosto que as coisas sejam feitas a tempo e horas e que os transportes públicos cheguem a tempo. E, portanto, o Japão para mim é um país maravilha. Eu percebo que aquela cultura não seja, se calhar, não seja tão apelativa para toda a gente. As pessoas que se calhar chegam um bocadinho mais atrasadas, as pessoas que não são tão estruturadas, não se consigam encaixar tão bem, mas para mim é ótimo. Qual é o revés da medalha do Japão? Eu acho que é um povo também muito oprimido, que não mostra os seus sentimentos, que não fala sobre o que está a sentir. E isso tem um revés da medalha menos positivo, não é? Uma sociedade muito... Quando está muito encaixada em caixas, não é? Tu às vezes não te sentes muito confortável na caixa onde tu estás. Portanto, há ali um revés da medalha, mas pronto, como eu não vivo lá, não tenho que lidar com isso. O que eu gostei do Japão foi mesmo esta estrutura, esta ordem, a pontualidade, a limpeza. Pois as ruas estão extremamente limpas. Eu agora ando na rua e vejo a quantidade de pastilhas elásticas que estão coladas nas calçadas e o lixo todo. O lixo é tudo sujo, parece que está tudo descuidado, que não há brio, que não há responsabilidade, que não há civismo na nossa sociedade. As pessoas falam alto nos transportes públicos e já não é só falar ao telemóvel nos transportes públicos, a maior parte das pessoas agora fala alto nos transportes públicos e em alta voz. Sim. Tu ouves a tua conversa, a conversa do outro e tens que estar, e a música,
Ai, eu estou a ficar velha. Mas é muito ofensivo para as outras pessoas. Nós atualmente vivemos numa sociedade em que só nos preocupamos com nós próprios e não cuidamos dos outros. E isso é muito difícil de ver, não é? Que estamos numa sociedade em que não nos preocupamos com as outras pessoas, que não há empatia à nossa volta, em que se eu estou bem é quase os outros que se lixem. Pois. E eu gostei muito dessa parte na sociedade japonesa. A parte do burnout no Japão é aos quilos, às resmas, eu diria, porque é uma sociedade que trabalha muito, que quase que vive para trabalhar, em que as hierarquias, em que as estruturas estão muito bem definidas, para bem e para mal. É uma sociedade onde tu não vais sair se o teu chefe não tiver saído ainda, portanto, se o teu chefe ainda estiver a trabalhar, tu vais ficar a trabalhar também, tenhas ou não algo que fazer, ficas lá a adiantar trabalho de outra coisa qualquer. Portanto, é uma sociedade que eu acho que deve ter muitos mais burnouts do que em Portugal, não é? Que somos uma sociedade que vivemos mais, somos mais soltos, eu diria assim. E eles, aliás, se tu não fizeres horas extras, quase não és considerado bom colaborador. E, portanto, essa parte é uma parte negativa da sociedade e que vai gerar, com certeza, muitos mais burnouts do que em Portugal. Sim. Passamos agora a uma ronda de perguntas Mas eu rápidas. recomendo muito a reclamar. Poupem dinheiro para isso. Juntem dinheiro Sim. para ir. Passamos então a uma ronda de perguntas rápidas, que é a característica do nosso podcast. Começamos com a primeira. É mais rigor ou liberdade hoje em dia? Agora somos mais liberdade, mas sempre fui muito mais rigor. Se pudesses escolher entre uma reunião com o Satya Nadella, o diretor executivo da Microsoft, ou uma aula de surf, o que é que escolhias? Pergunta. Se o mar estivesse muito bom. Não sei. Se calhar falava com o Satya, porque surfar eu posso surfar todos os dias, reuniões com o Satya não Não há sempre. não há sempre, e ter uma oportunidade dessas eu acho que abraçaria a oportunidade de estar com o Satya, só porque eu consigo surfar sempre que eu quiser. Se fosse, é a última coisa que tu vais fazer na vida, surfar, porque ele sabe O mar surfar. incrível, com o McNamara, a aula com o McNamara. Não, ele gosta de uma coisa grande. Eu gosto mais de surfar para pequenino. Sim, mas se fosse a última coisa que fazes na vida, um surf ou estar com o Satya, vou surfar. Vou surfar. Investir em ações ou investir em tempo livre? Ui! Essa é difícil. Neste momento eu diria investir em tempo livre, porque já tenho dinheiro em ações suficiente. Há uns tempos atrás diria investir em ações para depois poder Investir em tempo livre. investir em tempo livre. Eu acho que para estas coisas nunca há uma resposta certa. Eu também recebo muitas perguntas. Qual é o investimento que eu devo fazer? Depende muito do momento do estágio da vida onde nós estamos. Quando és mais novo, tens que ter umas prioridades. À medida que vais estando com mais idade, vais tendo outras prioridades. Portanto, eu já investi em ações para poder agora investir no tempo livre. O que é que nunca Se poupaste? tivesse a vossa idade, era investir em ações. O que é que nunca poupaste na vida? O que é que eu nunca poupei na vida? É uma boa pergunta. Não sei. Eu nunca poupo dinheiro a celebrar a vida. Eu gosto muito de celebrar. Gosto de celebrar o meu aniversário, gosto de celebrar os milestones da minha vida, tipo lançamento do livro, faço uma mega festa, reforma, faço uma festa, aniversário, faço uma festa, Natal, faço a festa. Portanto, eu acho que nunca poupei dinheiro a celebrar a vida, a celebrar os marcos importantes da minha vida, porque quero que eles se tornem nisso mesmo, momentos em que eu vou recordar para sempre que aquilo aconteceu. Porque às vezes ganhamos um prémio, não é? Trabalhámos o ano inteiro, não sei o quê, no fim do ano, tivemos um bom desempenho, tivemos uma boa avaliação, ganhamos um prémio. Convém celebrar.
Celebrar a vitória. Não é celebrar, conquistei aquilo. Então, todos os anos celebrava um bom desempenho do ano que trabalhei todo. Portanto, eu acho que é isso. Eu nunca poupei dinheiro nas celebrações da vida que são importantes marcar e que eu faço questão de me ter lembrado sempre. Tens algum lema que te guie? Um lema. Há vários. Eu acho que o mais antigo de todos que eu tenho na minha vida é a vida é como um livro, se não viajares, só lês a primeira página. Não foi eu que disse isto, foi alguém mais inteligente que eu. Durante muitos anos esse foi o meu lema. Eu adoro viajar e acho mesmo que se nós passarmos a vida toda em Portugal, Não vemos metade do que há para ver. não vemos, Pois. não percebemos as culturas tão diferentes da nossa, coisas que podemos aprender, coisas que finalmente percebemos que em Portugal se faz melhor, mas temos que viajar e temos que morar noutros países e temos que ir conquistar o mundo para perceber o que é que há além fronteiras, porque senão isto só vemos a capa, não Pois. vemos o resto do livro. Há um que o meu marido usa muito, que eu gosto, que é do aquele senhor da África do Sul, o Nelson Mandela, que diz I never lose, either I win or I learn. Que eu nunca perco, ou eu aprendo, ou eu ganho, ou eu aprendo. E eu gosto muito desse também, que é, estamos a tentar algo, estamos a tentar, não saiu. Não é? Em Portugal muitas pessoas estão reprimidas por termos falhado, ou por não termos conseguido, ou por alguma maneira não termos sido bem-sucedidos, não é? E é um bocadinho quase apontado a dizer, foste tu que erraste, foste tu que fizeste mal em Portugal. E eu não gosto dessa atitude, se calhar tenho uma visão muito mais norte-americana do tema do erro, que é, se erramos, é porque podemos aprender. É porque fizemos algo que estava incorreto, é verdade, mas podemos aprender com esse erro para depois conseguirmos aprender a fazer melhor. E eu gosto muito desta frase por isso, que é, nós só erramos não tentarmos. Não é? Se não tentarmos é que nunca vamos saber o que é que poderia ter Pois. sido. Temos que tentar, correu mal, ok? Aprendemos com o que é que correu mal, para depois fazermos melhor e um dia sermos bem-sucedidos. Tentar, errar, falhar, conseguir outra vez. E eu acho que todas as vezes que nós tentamos e não conseguimos, deviam de ser quase highlighted no nosso currículo como alguém que se pôs e que se expôs, Tentou e aprendeu. aprendeu e depois com certeza foi bem sucedido mais à frente. E não como é visto em Portugal, que é uma coisa, fizeste mal, não é? Aconteceu alguma coisa mal, a primeira coisa que faz em Portugal é apontar o dedo a quem errou, arranjar um culpado e só depois é que se pensa em evoluir. Isso eu não concordo. Não é bom. Rita, muito obrigada por esta conversa Acabou? tão fora da caixa. Podemos ficar aqui a conversar. Parece que passou 5 minutos. Parece, foi muito rápido mesmo. A vida realmente não pode esperar e tu és a prova viva disso. Obrigada. Já sabem, sigam o Econotalks e sigam também a Rita Pissarro e leiam o seu livro. Até à próxima!